Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado, Cidadão. Esse domingo maravilhoso, esse domingo emocionante, esse domingo que a gente precisa fazer o quê? Dar um cheiro no coração de todos aqueles que a gente encontra aí pela rua, pelo caminho, e só assim a gente vai poder viver num mundo de paz, num mundo de felicidade, num mundo de harmonia. Eu estou aqui com a sumidade, adoro essa palavra, uma pessoa maravilhosa. Olha que rapaz simpático, maravilhoso e bom compositor, bom músico. Como o papo bom é o papo do Papa, que onde ele chega... Chegou em Cuba, falou em castelhano, já está nos Estados Unidos falando em inglês. Vamos ouvir um pouquinho de cantoria com essa maravilha, Rogério Rangel. É sempre assim, me deixa louco e de repente vai embora. Faz o que quer com a minha vida e joga fora, como se o tempo fosse um lenço de papel. Me faz sofrer. Sofri também porque o amor é uma loucura. Por mais que tente, essa saudade não tem cura. E um grande amor nem sempre um dia cai do céu. Eita, que maravilha, Rogério! Prazer em meu. recebê-lo aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Obrigado. Muito querido. simpático, muito Obrigado. bacana. Olha que presença, assim, estou conhecendo o Rogério hoje, a primeira vez que nos encontramos. E um grande compositor, né? Obrigado. Essa música é sua. É minha de Petrúcio Amorim, que é um poeta aí de mão cheia. Essa música teve várias regravações, né? Essa música ela foi inicialmente gravada por Flávio José, né, que é o paraibano de Monteiro, um dos alicerces do nosso forró. E uma música que tocou muito, e ainda toca muito pelos interiores, né? Onde tem forró, tem essa música. Atualmente, como anda os trabalhos? Você está com esse CD, né? Vou mostrar aqui para a rapaziada. Esse é o nosso mais recente, né? Chama Respeito a Januário. Januário, para quem não sabe, era o pai de Luiz Gonzaga. E aqui tem várias participações, né? Elba Ramalho, Dominguinhos, Maciel Melo e o próprio Flávio José. Flávio José, que cantando essa música comigo, né? É sempre assim. É um disco que foi feito com muito carinho, né? Foi por ocasião do centenário de Gonzagão. É um disco que tem vários popurris com músicas de Gonzaga, tudo em arrastapé. Então, uma música que era um shotzinho romântico, a gente virou arrastapé. Então, botou pra cima tudo quanto é música dele. Deu... São 15 músicas divididas em 5 popurris. Além de outras músicas minhas, né, com vários parceiros, como você bem tem uma sua aqui, o resto pode esperar, você canta com a Elba Ramalho, né? Como é essa música? Dá um pedacinho aí. Meu amor, quando eu te vejo, é o céu aqui no chão. O refrão dela faz assim, ó. Se Deus te fez desse jeito, tava pensando em mim. Se Deus te fez desse jeito, tava pensando em mim. Eita, meu Deus do céu, quem tá acordando agora, amanhecendo, tem mais é que comprar uma flor e mandar pra namorada, né, pra amada, que isso aí abre o coração, com né? Certeza, com certeza. Você tem música gravada com um monte de gente, né? Tem. Qual... Essa que eu cantei agora, a Elba gravou, Dominguinhos gravou músicas nossas. Fora Santana, Petrúcio Amorim, Maciel Melo, acho que tudo quanto é forrozeiro por aí, né? Eu já tive a oportunidade e a alegria e a honra de ter sido gravado por essa gente, né? Tem um carinho muito grande pelo pessoal do forró. E eles por mim, a gente tem um respeito muito grande, né? De maneira que para mim é uma honra muito, muito grande. Ô, Rogério, você é pernambucano? Sou de Recife. Eu acho que eu sou o mais recifense dos recifenses. Eu nasci na Conde da Boa Vista, né? Que é o centro, coração do Recife. E sempre me dediquei à música, né, desde pequeno. Meu brinquedo de criança era imitar os cantores da época, né, da moda. E sempre, na adolescência, entrei para cantar em barzinho, né, para ganhar uns trocados. E nunca saí da música, né? Estudei, fiz faculdade e tudo, mas sempre inclinado pela música. E muito mais pela música regional, música pernambucana, os maracatus, os frevos. E o forró, que hoje é minha praia, né, digamos assim. Ali na Boa Vista, você chegou a conviver com Israel Semente, o grande baterista? Não,
quando o Israel Cimento começou a aparecer na mídia com aquela banda Batalha Cerrada, eu já era adolescente e tal, e cantava em barzinho, né? Ele tinha era um trabalho mais ou menos diferente, né? O dele um pouco mais regional, mas mais inclinado para o rock, né? E conheci, tive a oportunidade de conhecê-lo, mas fazíamos músicas diferentes. Éramos de praias diferentes. O Israel, para quem não conhece, é até bom pesquisar, um dos grandes músicos pernambucanos. Exatamente. E grande trabalhou com Alceu Valença, um monte de gente, Israel trabalhou, e também da levada do nosso querido Ivinho, né? Que inclusive nós falamos aqui no primeiro programa, né? Agora, o que eu vejo por parte dos nossos governantes, seja os municipais ou outros, o que acontece muitas vezes é que você não tem espaço, muitas vezes quando você faz um show, 6 meses, 1 ano, 8 meses para receber. Isso não deixa o artista triste e um pouco desesperançoso. Isso é um problema muito sério, essa demora em a gente receber cachê, né? É uma reclamação antiga, né? Isso não é de hoje. Uma vez um prefeito me disse, a gente geralmente deixa para pagar os amigos depois. E os amigos, ele inclui as pessoas da terra, né? Os artistas da casa. E a grande reclamação que todo artista faz, todo artista pernambucano, os músicos, os cantores, é que os que vêm de fora recebem logo e os que ficam aqui esperam, né, um bom tempo para receber. Mas a gente vai levando, né? O importante é que nossa emoção sobreviva. Você está assistindo o Tá Ligado Cidadão. Oferecimento CIEEC, o sindicato que representa todos os trabalhadores em edifícios e condomínios. CIEEC mantém 3 clínicas com mais de 40 especialidades médicas, assistência jurídica com diversos profissionais na área do direito e atendimento na área de lazer com um clube de campo para todos os seus associados e dependentes. CIEEC, Administração Rinaldo Júnior. Para melhorar o transporte público, é preciso investir na ampliação do metrô. Mais metrô significa menos carros nas ruas e mais mobilidade para a cidade. O metrô é mais rápido, mais barato e transporta muito mais gente. A cidade anda melhor de metrô. Uma campanha do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Sindicato Forte, Sindicato Cidadão. IML. 3 letrinhas, né? Lembra até música do Lupicínio Rodrigues, do grande gaúcho Lupicínio Rodrigues, mas na verdade IML é Instituto de Medicina Legal. E o Áureo Cisneiros, presidente do Simpol, vai conversar conosco sobre a situação do IML, hoje muito difícil. Áureo, o que anda acontecendo com o IML aqui em Pernambuco? É uma precariedade, né, na questão. O IML é responsável pelos exames traumatológico, tanatoscópico, que é de necrópsia, também os exames toxicológicos, né? Toda essa gama de exames, que não apenas exame de necrópsia, né? Porque quando a gente fala em IML, o pessoal pensa que é apenas exames do corpo, do cadáver. Não, vários exames e às vezes nem só criminal. A maior parte do trabalho do IML é para instruir inquérito criminal e processo criminal. Mas também tem a questão trabalhista, que vai para lá, da Justiça do Trabalho. Então ele tem uma gama de funções do IML. E hoje está trabalhando em total precariedade, né? Tanto dos recursos de pessoas, dos policiais, dos auxiliares legistas que trabalham. Nós temos aí uma deficiência no quadro de 70%. E a questão até de equipamentos. Estão faltando muitos equipamentos no IML. A gente tem feito os ofícios aos gestores para que resolva esse problema do IML, já que a população pernambucana precisa muito dos serviços do IML. E a gente espera que os gestores atendam a um curto prazo os problemas, ataquem o problema do IML e resolvam. Essa falta de equipamentos e essa precariedade tem atrasado inquéritos policiais e mesmo processos trabalhistas? Muito. O problema é justamente esse, né? Se atrasa, por exemplo, liberação de corpos. Já perdeu uma pessoa, um familiar, um filho, um irmão, um parente.
fica sofrendo pela perda e também pela demora da liberação do corpo. Outros exames, como os traumatológicos, toxicológicos, atrasam o processo que estão na justiça, porque não tem uma estrutura mínima de funcionamento e aí se acumulam os laudos. E é isso que a gente tem dito justamente ao gestor do IML, é preciso dar uma dinâmica maior, porque a população no final é quem paga com essa demora nos serviços do IML. – 29 de setembro, Dia Mundial do Coração. Eu estou com o Dr. Silvio Paffer, cardiologista, diretor do Policlínica, né? Centro Médico Emílio de Moraes. Correto, da Prefeitura do Recife. Ah, que ótimo. Aproveitar para agradecer as meninas da Secretaria de Comunicação, a Renata, a Luíse, a Lina, pela gentileza, sempre muito gentis conosco. Muito obrigado. A morte devido a doenças cardíacas, elas têm aumentado? Tem aumentado. A gente sabe que as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte e a expectativa é que isso aumente mais ainda, principalmente porque a população está envelhecendo mais. Então, por exemplo, um dos principais determinantes para que a pessoa sofra do coração, por exemplo, sofra um derrame, sofra um infarto, é se ela é portadora de hipertensão ou não. À medida que a pessoa vai ficando mais velha, a chance de estar hipertensa é maior. Então, por exemplo, na 7ª década de vida, a partir dos 70 anos, quase 70% a 80% das pessoas elas são hipertensas. Então, a chance de sofrer um derrame ou um infarto é muito maior. Então, hoje a gente estima, por exemplo, que a cada 3 minutos morre uma pessoa por complicações de doenças do coração. Em 2050, a expectativa da Organização Mundial de Saúde é que isso chegue a uma pessoa e meia por minuto. Qual é o grande vilão da hipertensão? Eu diria que seria o estresse, que a gente vive muito hoje em dia, né? Categorias trabalhistas que estão submetidas a um estresse maior, mudanças na alimentação, essa geração fast food, comendo bastante comida industrializada, comendo sal, as crianças que não mais brincam na rua por conta do medo da violência, então ficam refém de computador, videogame. E a gente vê, por exemplo, as mulheres que antigamente não trabalhavam, eram donas de casa, como se chamava, hoje normalmente trabalham, têm a sua carga de jornada dupla, são mães, esposas e são muitas vezes operárias, são empresárias, então estão submetidas a uma carga de estresse maior. Hoje, para você ter ideia, a gente encontra pessoas jovens de 25, 30 anos infartando, coisa que antigamente não se via, era uma raridade. Hoje a gente vê crianças hipertensas, coisa que antigamente a gente não via. Então existe uma transformação de nossa sociedade e isso é em qualquer faixa etária, qualquer faixa salarial. Então, por exemplo, no negro não se sabe bem ao certo, mas é uma hipertensão mais grave. A gente vê que, independente da faixa, por exemplo, salarial, a gente pega muita gente hipertensa, pobres e ricos, ou seja, todo mundo está submetido a essa carga de estresse. Então, por exemplo, tanto a nível das minhas atividades na saúde pública, lá no Hermílio de Moraes, por exemplo, como no nosso serviço privado, por exemplo, nossa unidade de hipertensão, muita gente hipertensa. A gente conversava antes do programa sobre, por exemplo, bancários. Então, é extremamente frequente, é uma profissão que é muito cobrada por resultados, hoje, nessa época de crise e dificuldade, então a quantidade de bancários hipertensos que estão por aí infartando é muito alta. E policiais também, uma categoria também, né? Com certeza, estresse 24 horas, muitas vezes trabalhando, bandidos muito bem mais aparelhados do que a polícia. Então, todo mundo, eu diria que a gente está sobrecarregado. E o estresse é o mal da vida moderna. Agora, a diminuição do sal
e o exercício físico podem ajudar na melhoria da qualidade de vida, diminuir esses casos de hipertensão? São fundamentais. A gente vive um momento muito positivo, por exemplo, com as corridas de rua, com as ciclofaixas aos domingos. Então, isso é muito positivo. Agora, uma ressalva: nunca comece uma atividade física sem antes passar no cardiologista, porque você pode ter alguma doença silenciosa e não saber. De vez em quando, a gente toma ciência de um jovem ou de um adulto jovem que faleceu na academia, faleceu durante uma corrida. Por quê? Porque ele tinha algum problema de saúde e infartou no estresse do exercício físico intenso. O diabetes e a obesidade, o que é que podem contribuir no caso? Em tudo, diabetes hoje em dia é encarado como um dos principais fatores de risco para as doenças do coração. E a gente está vivendo uma epidemia de diabetes justamente pelo aumento do caso de obesidade, que tem a ver com aquilo que a gente falou anteriormente, as crianças que estão comendo errado e que estão sem fazer atividade física. Então, por exemplo, pessoas que estão com obesidade mórbida e que às vezes fazem aquela cirurgia de redução de estômago, a gente vê que elas ficam curadas do diabetes e, em alguns casos, curadas da hipertensão. Ou seja, peso e pressão estão diretamente relacionadas. E quando a pessoa é hipertensa e diabético, o seu cuidado tem que ser redobrado, porque o risco de vir a sofrer um infarto, o risco de vir a sofrer um derrame é muito maior. Doutor Silvio, o que a gente vê, outro dia eu estava na lanchonete, eu vi um casal, né, de pais com uma criança, um garotinho de seus 4 anos, e o garotinho começou a escolher, foram almoçar, e o garotinho começou a escolher o almoço, com uns 3 ou 4 pacotes de salgadinho, e depois pediu um sanduíche, tinha aquelas carnes de hambúrguer. E assim, eu fiquei olhando, e quando chegou na hora realmente da refeição, o menino não quis verdura, não quis nada. É um péssimo hábito, é um péssimo vício, né? Que os pais estão levando os filhos a um futuro de doenças crônicas, não? Com certeza. A gente costuma falar que o sal, ele tem que ser evitado em quem é hipertenso. Até generalizando, sal não faz bem para ninguém. A gente vem de uma cultura de comer muito sal. A gente sabe que a gente pode consumir, por exemplo... Sal e açúcar, né? Exato. 5 gramas de sal por dia. O que são 5 gramas de sal? É o que cabe dentro de uma tampinha de caneta Bic. Aquilo é o que você pode consumir de sal por dia. Tem gente que consome isso numa refeição. Para você ter ideia, a quantidade de sal que existe nesses macarrões instantâneos ou numa sopa pronta é quase a quantidade de sal que você pode comer num dia inteiro. Suco industrializado, suco de caixinha, até refrigerante diet tem sal escondido. Então, sal não é só aquele pozinho branco do saleiro, mas tem sal em tudo que for artificial, tudo que for industrializado. E o hipertenso, ele deve evitar esse consumo abusivo de sal. Quais seriam os exames que deveríamos buscar constantemente para que tivéssemos um controle? Veja bem, o primeiro passo é procurar um cardiologista para fazer uma avaliação. Ele vai ver os seus sintomas, embora se saiba que, como eu falei, hipertensão normalmente não dá sintoma, daí ser chamada de assassina silenciosa. Em segundo plano, se vai fazer uma avaliação do seu histórico, se você tem casos na família de parentes próximos, pai ou mãe, que infartaram jovens antes dos 60, 55 anos, que é outro fator bastante importante. Ver se a pessoa fuma, se está acima do peso. Se faz uma avaliação dos seus níveis de alguns elementos no sangue, principalmente as gorduras, a glicose, e a partir daí se faz um rastreamento de outras alterações que já podem existir, através da realização de um eletrocardiograma, um teste de esforço, um ecocardiograma, se suspeitar de hipertensão, uma monitorização de pressão, checar se já existem lesões renais e, a partir daí, fazer toda a orientação do paciente. Mas o principal, o tripé, chama-se atividade física, abolir o tabagismo em quem fuma, ou seja, parar de fumar, e dieta saudável.
Você está assistindo o Tá Ligado Cidadão. Oferecimento CIEEC, o sindicato que representa todos os trabalhadores em edifícios e condomínios. CIEEC mantém 3 clínicas com mais de 40 especialidades médicas, assistência jurídica com diversos profissionais na área do direito e atendimento na área de lazer com um clube de campo para todos os seus associados e dependentes. CIEEC, administração Rinaldo Júnior. Há algum tempo, um grupo de crianças brasileiras foram convidadas pela NASA, crianças de escola pública, escola municipal no município de Caraguatatuba, em São Paulo, foram convidadas para conhecerem uma das instalações da NASA nos Estados Unidos. Devido a experiências que estavam realizando na escola, inclusive chegaram a construir um satélite que foi enviado ao espaço pela NASA. Aqui em Pernambuco, nós também temos um grupo de crianças trabalhando em experiências de astronomia, e quem coordena essa garotada é o professor Jameson Solon. James Solon. Professor, como é essa experiência e como foi que tudo isso começou? O trabalho começou, né, com uma parceria entre o Grupo de Astronomia de Pernambuco, que é o ASPE, com a Escola Imaculada Conceição. E nessa aqui parceria, do Curado 1, né? Isso, aqui mesmo, do Curado 1. E o intuito maior foi justamente preparar esses alunos para essa Olimpíada Brasileira de Astronomia. Claro que para ter todo esse preparo, os alunos precisavam de toda uma bagagem de informações para quando chegasse o momento da prova, que geralmente é na primeira quinzena de maio, eles já ficassem preparados para fazer essa prova. E durante esse processo de preparação, eles têm aulas dedicadas aos assuntos que têm mais chances de cair na Olimpíada de Astronomia. Qual é a faixa de idade desses alunos? Eles vão entre o Fundamental 2, né, o Fundamental 1 e 2, do segundo ano do Fundamental 1 até, aqui no caso da escola, o 9º ano, que é do Ensino Fundamental 2. Então vai aí da faixa de mais ou menos 8 anos até por volta dos 12, 13 anos. São quantos alunos o senhor está trabalhando atualmente? Aqui aproximadamente a gente tem 300 alunos que trabalham dividido nessas turmas, né? A faixa etária é bem ampla, então contempla esse número grande de alunos e há uma participação completa dos alunos para justamente se prepararem para essa prova. Essas aulas são aulas do currículo ou vocês fazem também trabalho extracurricular? No caso é extracurricular. No caso eu leciono geografia para eles e a gente extrai dos conteúdos de geografia aqueles assuntos que tanto são da geografia como também são da astronomia que vão cair na prova da UPA. Aí esses assuntos são trabalhados, a gente usa recursos para incrementar cada vez mais essa aula. E aí eles obtêm um aprendizado diferenciado. E isso veio, ao longo de alguns anos, dando ótimos resultados para a escola. Essa parceria vem dando um sucesso muito significativo, muito grande para a escola. É uma experiência muito rica. E como tem sido a receptividade dos alunos e tem melhorado também o aprendizado de geografia, astronomia? Tem, com certeza. Os alunos, depois que eles começaram a ter a astronomia como grande incentivo, né? Eles ficam eufóricos quando chega o dia da gente se reunir e começar a aprender astronomia. É maravilhoso ver essa reação boa dos alunos. Os resultados não só foram tão positivos nas outras edições da UBA, como também melhoraram bastante o interesse desses alunos nas outras disciplinas, matemática, física, no caso ciências, né? Até outras disciplinas que você puxa a atenção, né, o amor pelaquela ciência, no caso a astronomia,
e daí desperta aquele interesse para que o aluno estude mais e aprenda mais. Professor, eu quero lhe agradecer sua presença, lhe desejar muita sorte e que o senhor continue nesse caminho maravilhoso e que sirva de incentivo também para outros educadores, que sirva de incentivo para os pais também, né? Porque através do estudo, através do desenvolvimento extracurricular e até curricular, a gente consegue formar homens de bens nesse país e deixar de falar tanto em crise, né? Exatamente. Para mim é muito importante ver justamente essa relação, essa parceria entre escola, família, outras instituições, como essa parceria que foi feita do Achopeia com a escola, e que isso traduz em bons resultados. A gente vê formar cidadãos mais conhecedores, e ainda mais conhecedores científicos, que isso é muito importante para uma nação, ela conhecer cientificamente o mundo, o universo, como essa parte da astronomia que a gente trabalhou. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom dia para o senhor. Crise, crise, crise. Ai, meu santo Deus, só se escuta falar essa palavra ultimamente. Mas para não perder o mote, eu vou perguntar ao meu entrevistado, que é do Tribunal de Contas de Pernambuco, como o TCE pode proceder em momentos de crise como esta em nosso país. Ivan, bom dia. O Tribunal de Contas tem como competência estabelecida na Constituição a fiscalização do recurso público. Tão importante quanto a fiscalização é a orientação que nós prestamos aos jurisdicionados para o melhor uso desse recurso que está arrecadado e disponível aí para as prefeituras. A gente entende, enquanto entidade representativa dos servidores, que um Tribunal de Contas forte precisa de uma categoria forte para prestar um melhor serviço. Mas há outras formas de se chegar a um bom atendimento, uma boa valorização dos serviços? Certamente. Em tempos de crise em que os recursos são muito escassos, é preciso que a gente seja criativo. O Tribunal de Contas fez o seu último concurso já há 10 anos. Há uma necessidade forte aí premente de modernização do quadro. O nosso quadro hoje está estabelecido em 12 cargos, alguns deles com atribuições tão específicas que ficam quase que impedidos de trabalhar, porque trabalham apenas temas muito pontuais. É preciso que a gente modernize o quadro, oferecendo, entre outras alternativas, a flexibilização das atribuições, permitindo que o Tribunal de Contas possa usufruir desse quadro, desses servidores, onde há necessidade de fiscalização. É preciso que nós estejamos mais disponíveis, por assim dizer, para aqueles objetos que demandam maior atenção da sociedade. Para melhorar o transporte público, é preciso investir na ampliação do metrô. Mais metrô significa menos carros nas ruas e mais mobilidade para a cidade. O metrô é mais rápido, mais barato e transporta muito mais gente. A cidade anda melhor de metrô. Uma campanha do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Sindicato Forte, Sindicato Cidadão. A gente vai terminar o programa com o Rogério Rangel cantando conosco. Rogério, eu quero agradecer a você pela presença, muitíssimo obrigado. Vamos lá, eu que agradeço o convite de participar aqui do programa. Quero dar um bom dia maravilhoso a esse domingo bonito. E um grande abraço a todo o pessoal dos sindicatos, né? E você que está em casa, você que está ligado aqui no programa, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Deixa eu cantar uma música que eu adoro, que chama Mamulengo. Se você pensar que faz de mim mamulengo pra você brincar, dançou. Eu sou mais eu, sua dança não me seduziu, o seu jogo não me conquistou. Bateu, mas não valeu. Pode juntar os cacos, pegar o beco, seguir a sua vida, seu caminho. Um coração doído bate melhor sozinho. Pensei que era Vera, botei a mão no fogo, me queimei.
Eu perdi quase tudo, mas eu me